Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, que bom estar mais uma vez aqui para meditarmos sobre a Palavra de Deus. Vamos juntos aprender um pouco mais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos ouvir um hino de louvor e adoração a Deus. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele
Vamos começar nossa meditação contando uma história. Quero que prestem muito atenção nela para que vocês lembrem-se se ela é realmente assim. Há uma história semelhante nos evangelhos. Um homem qualquer tinha uma vida normal, família, amigos, emprego, tudo o que alguém desejaria. Mas este homem entrou numa crise quando perdeu o emprego. Então, numa depressão, não havia mais dinheiro, não havia mais comida na mesa, a família lhe abandonou. Seus filhos foram para casas de parentes e tudo ruiu em sua frente. Desesperado, buscou ajuda, mas ninguém lhe acolheu. No fundo do poço, ele buscou sua saída na bebida. Certo dia, como tantos outros, caiu bêbado num bueiro, em qualquer lugar. Muitos de seus amigos passaram ali e ouviram, porém passaram de bem longe dele. O pastor da sua comunidade passou por ali também, mas passou bem longe. Passou um companheiro de bebida e também passou bem longe. Esse homem estava ali, jogado só, sem dinheiro, sem esperança e sem vida. Quando o que lhe restava era apenas a morte. Uma prostituta, uma meretriz, uma mulher da vida, chegou junto daquele homem e, com sua experiência de vida, ela o ajudou. Levantou aquele homem, que lhe era um desconhecido, todavia sabia que aquele homem tinha uma vida, um passado, uma história, e que naquele momento se encontrava no fundo do poço. Aquela mulher levou aquele homem e o levou à sua casa e lhe deu um café bem forte para recuperá-lo. Cedeu a sua cama e zelou por ele algumas horas. Quando este homem despertou, ali estava ela, ao seu lado, dormindo sob a cadeira, bem cansada. Naquele momento, aquele homem chorou. As suas lágrimas surgiram de seus olhos como uma criança que acabara de perder o seu animal de estimação. Aquele homem percebeu que aquela desconhecida fez por ele o que nenhum outro teve coragem de fazer. Ele chorava porque aquela mulher, meretriz, que vivia num mundo de tristeza, o acolheu em sua casa. Um estranho, um bêbado, maltrapilho, desesperado, sem esperança, cedeu-lhe a sua cama e ali estava dormindo, esperando que ele despertasse de seu sono de dor, tristeza, agonia e de perda. Aquela mulher ajudou aquele homem porque conhecia a dor de ser jogada fora da sociedade, dor de ter uma profissão maldita entre a sociedade na qual vivia. Ela que sabia da hipocrisia de homens que saíam de suas casas como homens de bem, mas que chegavam a ela como lobos ferozes em busca da libertinagem e do pecado. Aquela mulher conhecia aquele mundo e por isso ajudou aquele homem. Sabia que a bebida era como uma faca que cortava as entranhas daquele que antes era um homem correto e digno, mas que o mundo o levou àquele estado deplorável. Ao fim, ela desperta e os dois passam a conhecer a história um do outro, cada qual com suas dificuldades e com as suas próprias discriminações que são mantidas e instituídas pelos homens, que dormiam com aquela meretriz e que tinham o poder de jogá-lo fora de sua frágil estabilidade social familiar. Assim termina a nossa história, e assim seria a história caso fosse escrita em nossos dias. No início da nossa reflexão, dissemos que essa história tem relação com uma história bíblica. Com qual história ela se identifica? Qual é a história bíblica da qual vamos refletir no dia de hoje? Bom, se você pensou na história do bom samaritano, você está certíssimo.
Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, os versos 25 até 37, que diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou bem distante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou bem distante. Mas certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Queridos ouvintes, sabemos que nós, seres humanos, somos muito racionais. E para tal, usamos da racionalidade muitas das vezes para desumanizar o ser humano. É difícil falar desse jeito. Se pararmos para analisar, percebemos na linguagem do cotidiano um nível baixo. Ouvimos muitas vezes: só poderia ser uma mulher. Não tem nada porque é preguiçoso. E por aí vai. O samaritano era desumanizado, assim como a prostituta é desumanizada hoje em nossa realidade. O samaritano teve compaixão, assim como a prostituta da história que ouvimos há pouco. Queridos e queridas, Jesus nos ensina que não podemos desumanizar de forma nenhuma. Aprendemos também nessa história que ajuda pode vir de onde menos esperamos ou imaginamos. O sacerdote e o levita eram irmãos de cultura e de culto, com o homem que estava ali, caído. Mas somente outro marginalizado teve coragem de ajudá-lo e tirá-lo dali. Somente depois de ajudar a estes que necessitam é que passamos a compreendê-los. Quem vê cara não vê história. Antes de falarmos dos outros, vamos dar oportunidades para que demonstre o contrário. O Evangelho nos ensina a amar o outro como o samaritano amou aquele que estava jogado na beira da estrada. Mais de 2000 anos falamos de amor. E quantos outros 2000 anos a mais serão necessários para que as pessoas comecem a amar os diferentes? Amar aqueles que necessitam de apoio, de carinho, de um abraço? Vamos nos desafiar mutuamente a amar mais, aprender a amar como Jesus nos ama.
Se não experimentarmos amar dessa forma, não saberemos que é esse amor tão gratificante. Deus nos amou e deu seu Filho. E qual amor retribuímos a Ele? Eu termino essa reflexão reafirmando o que Jesus disse: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. E para encerrarmos a meditação desse dia de hoje, eu convido para orarmos a Deus. Amado Deus e Pai, somos falhos, imperfeitos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos oriente em nossa vida para que possamos ser fiéis a Ti, aquilo que o Senhor nos ensina, para que possamos olhar o nosso próximo com carinho e com respeito, e assim, quando precisarem, que possamos estar à disposição para ajudar. Senhor Deus, fica conosco em nossos dias, nos abençoe e nos guarde. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam
sobre cada um de nós. Amém.